Estamos de volta com o nosso programa, Abrindo a Bíblia, a última parte deste programa que nós podemos considerar o primeiro de uma série de muitos outros, porque o assunto é profundo e eu vou dar uma passeada em torno do Apocalipse. Eu estou só situando nesse programa, nós já vimos em programas anteriores de uma forma bem macroscópica, agora nós estamos aprofundando mais um pouquinho, mas mesmo assim vamos trazer informações ainda muito superficiais, porque se a gente se aprofundar no assunto, muita coisa vai desperceber, o programa vai ficar cansativo e não é o nosso objetivo aqui. É pensar de tal forma que desperte em você a sua curiosidade para entender as informações. Então o capítulo 1, versículo 5 ainda diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos erros. Interessante. Isso aqui, esse versículo 5 do capítulo 1 do Apocalipse, ele quer dizer muitas coisas. Jesus diz assim, primeiro João disse no capítulo 4, no versículo 4, desculpem, que é João, né? Que é paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, e das 7 igrejas que estão diante do seu trono. João, as 7 igrejas, e da parte de Jesus, o Cristo. Então, são duas informações. A primeira de João para as 7 igrejas e a da parte de Jesus, o Cristo, que é fiel, testemunha, primogênito dos mortos. Que coisa interessante. E o príncipe dos reis da terra. O que é que João quis dizer com isso? Da parte de João, as 7 igrejas, que eram as igrejas que ele dirigia, e de Jesus, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos. O que vem a ser primogênito dos mortos? Significa que Jesus morreu? Não. Aqui é no sentido de que a mudança da vida física para a vida espiritual transformou Jesus através do fenômeno da chamada ressurreição não física, porém uma ressurreição perispiritual, e que essa ressurreição foi a primeira, vamos dizer assim, o primogênito daquele que veio trazer para nós esse exemplo, esta revelação do retorno de dentro daqueles que pareciam estar mortos. Você sabe, meu caro telespectador, que para nós espíritas a morte existe, os mortos não. Então Jesus, como primogênito que ele coloca assim, no sentido do primeiro a trazer essa mensagem de retorno, numa forma da sua ressurreição. Ele é considerado também o príncipe dos reis da terra, é outro nome que João dá a ele, aquele que nos ama e pelo sangue, como símbolo do cordeiro, como João já tinha falado lá. João, não este que está falando aqui, mas o outro João, o Batista, aquele que o batizou lá nas margens do Jordão, lá em Betânia da Judéia. Não é Betânia de Jerusalém, mas Betânia lá no sul, ali perto de Jericó. Então, neste versículo, João chama Jesus de o primogênito dos mortos, como aquele que primeiro voltou para trazer a mensagem da imortalidade da alma para nós, cristãos, seus seguidores, príncipe do rei da terra, e que nos ama, e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos erros. Aqui não significa uma libertação gratuita, mas o sangue derramado por Jesus nos libertou porque veio chamar a atenção para a sua mensagem, como ele bem coloca, que nós buscássemos seguir os seus ensinamentos. Então, dando a própria vida física, ele imortalizou-se como ser espiritual e ainda deixou para nós o chamado de que, através da imortalidade da alma, que ele trouxe e chamou a nossa atenção pela morte física, ele deixou um legado de ensinamentos, que é o seu evangelho, que aí, através como se fosse uma espécie de senha da libertação do seu sangue, ele trouxe para nós a mensagem do seu amor, que é o evangelho, a boa nova, que ele deixou para todos nós.
E aí João diz ainda no 6, e nos faz reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, e ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante, ele fez cada um de nós como se fosse sacerdote para Deus. É uma alusão aqui judaica, que o sacerdote daquela época era uma figura judaica. Fez sacerdotes para Deus, ou seja, representantes do reino de Deus perante ele, perante a sua mensagem. Perante, olha, sacerdote para Deus, seu Pai, e a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse sacerdote aqui pode significar, na colocação de João, um novo Israel, uma nova, vamos dizer assim, o nascimento de uma nova mensagem, seguindo a mensagem judaica, porém agora um novo enfoque, ou melhor, um novo foco ou um novo enfoque de uma mensagem ratificadora do início do cristianismo. Portanto, João, nesse prelúdio, fala da mensagem a quem foi dirigida às 7 igrejas, ele fala de Jesus como primogênito dos mortos, entre aspas, que aqui a gente já viu aquele que primeiro trouxe a mensagem da imortalidade da alma, príncipe dos reinos da terra e sacerdote de Deus, seu Pai, como se fosse prelúdio de um novo Israel agora no nascimento do cristianismo. Portanto, há uma mensagem muito forte do capítulo 1, versículo de 1 a 6, uma colocação da mensagem de Jesus, imortalizando-o para a eternidade. Portanto, a primeira colocação aqui, para nós espíritas, fica muito fácil da gente entender a mensagem espiritual que representa Jesus, através de João, o médium, ou intermédio, ou o profeta, prisioneiro físico da ilha de Patmos, porém livre em espírito, para deixar para nós esse legado tão libertador. Que ele fique com todos vocês. Até o próximo programa e muita paz.